Fala, meus queridos padawans. No vídeo de hoje, se você está sem dinheiro para tratar a ansiedade, esse vídeo é para você. Fica comigo até o finalzinho da vinheta, rapidinho. Eu vou e volto super rápido e eu vou te ensinar como identificar e o que fazer, beleza? Talvez você esteja em uma situação extremamente difícil, com muitos sintomas, noites mal dormidas, episódios, crises atrás de crises. Talvez você esteja como eu estive há 8 anos atrás, sentado agora no escritório, não sabendo o que fazer, porque neste exato momento tua respiração está ficando descompassada, o seu coração está batendo muito mais do que a média. E aí? Você vai para o banheiro? Eu ia para o banheiro, sabia? Eu ia ter crises no banheiro. Quase ninguém sabe disso. Hoje eu falo abertamente. Porque é um tabu, né? A empresa não sabe muito bem o que fazer. Aliás, nem é obrigação da empresa dar, querendo ou não, tratamento para o funcionário. Mas sim, de alguma maneira ela tem que ficar atenta ao adoecimento psíquico no ambiente de trabalho. Inclusive tem NR1 aí, né? Mas o vídeo não é sobre NR1, não é sobre riscos psicossociais. É sobre a sua ansiedade que não melhora há anos. Primeiro, ansiedade, o que é? É uma disfunção no alarme do cérebro. Deixa eu só pegar aqui esse meu querido cérebro, que vocês estão vendo, tem um alarme aqui chamado amígdala cerebral. Ela tem nos 2 hemisférios, já falei isso aqui em outros vídeos, vários vídeos eu comento sobre ansiedade. E a amígdala cerebral, quando que ativa, ela realmente libera uma bioquímica, vamos colocar assim, uma bioquímica negativa. Essa bioquímica negativa faz com que você tenha reações de luta e fuga, você queira fugir, você acha que vai morrer, você paralisa, você tem diarreia ou prisão de ventre, tem taquicardia, respiração fica curta. Te garanto, você não vai sufocar, você não vai ter um ataque cardíaco, isso daí é só uma impressão. É uma impressão, nada mais é, a emoção é isso, né? É uma reação. Dá medo, dá muito medo. Eu cansei de parar em hospitais achando que eu estava tendo ataque cardíaco e não estava nem perto disso. Óbvio que pode ser que gere um adoecimento cardíaco, sim, não tenho a menor dúvida. Por isso que você tem que se cuidar. Então, é uma disfunção, a ansiedade não é normal, a ansiedade é uma disfunção principalmente nesse alarme, está hipersensibilizado por alguns motivos, é multifatorial, tem a ver com hábitos ruins. Todo transtorno de humor, pessoal, aí você coloca ansiedade, depressão, bipolaridade, transtornos mistos, pessoas que têm sintomas de depressão e sintomas de ansiedade, eles derivam, eles não acontecem do nada. O cérebro vai avisando que não está bem. Mas eles derivam, principalmente, eles têm a sua gênese principal em hábitos ruins, alimentação ruim, sono ruim e ausência de atividade física. Quer se proteger da ansiedade? Você que está aqui, caiu de bola. Aliás, 3 Cs. Curta, comenta, compartilha e faz o S do Senna. Me siga, tá? E principalmente envie esse vídeo para pessoas da sua família que padecem da ansiedade. Onde eu estava? Olha lá, cara, a cabeça minha tá... Depois, quando você tem filho, o negócio vira que é uma beleza, né? Mas é uma disfunção? Eu parei aí, né? É uma disfunção... Ela é safada, ela vai te pegar na curva em algum momento. E lembrei, então se você dorme mal, se você não tem regularidade no sono, e eu não estou nem falando que você deva dormir 8 horas por dia, no final das contas, o que interessa mais é a qualidade do sono do que a quantidade. É óbvio que se eu dou um intervalo de 8 horas, a chance de você ter sonos mais reparadores, um sono mais reparador, é maior. Por que eu coloquei no plural, né? Porque nem todo momento você está em sono profundo, às vezes você acorda, né? Então sono de fato, regularidade, acordar no mesmo horário e tentar dormir no mesmo horário, e dormir com baixa luminosidade, promover ali uma atividade de baixo estímulo, do tipo leitura deitado, né? Ao invés de um celular na cara, porque continua ativando o cérebro. Alimentação ruim, uma alimentação com muitos realçadores de sabor, o realçador de sabor que é um dos mais famosos, né? Que é o glutamato monossódico, é um cara que deixa o seu cérebro agitado. Nuno, como assim realçador de sabor? Deixa eu te explicar um negócio. A alimentação industrializada, ela tem o mesmo sabor. Então eles têm que garantir essa equidade nos sabores, né?
para isso se utiliza de uma química. Nós sabemos que alguns tipos de corante e alguns realçadores de sabor, estabilizadores de sabor, eles têm uma química que excita o cérebro, isso daí é um fato. Tá? Então uma alimentação ruim, com conservantes e por aí vai. Sono ruim, alimentação ruim, ausência de atividade física. A atividade física ela tem uma bioquímica positiva, enquanto a ausência de atividade física é bioquímica negativa. E aí, do nada, depois, quando você faz 22 anos, você começa a ter ansiedades, e quando você se dá conta, você está ali sentado de frente para um psiquiatra. O problema não é o psiquiatra, o problema não é o psicólogo. O cérebro é um órgão, ele tem limitações. O que você tem que fazer é compreender as limitações do cérebro e não abusar. Você não fica dando tiros diários, você que tem, por exemplo, insuficiência cardíaca, você não fica dando tiro de corrida porque você tem insuficiência cardíaca, já tem um limite posto aqui. Você não vai ficar testando esse limite, porque realmente, né, testar esse limite pode te levar a óbito. O cérebro é um órgão extremamente mais complexo que o estômago. Se você tem azia, você toma aquela pastilha de magnésio e melhora a sua azia. O cérebro, se você toma um antidepressivo, ele não vai melhorar prontamente. Muitas vezes você tem que ir de um para outro, para outro, para outro. E talvez na terceira medicação você melhore. Tem pessoas que na primeira medicação, tem pessoas que com pouca dose, tem pessoas que com muita dose. Aliás, muita dose não significa que a doença é pior, simplesmente a tua bioquímica, a tua biologia, que é um pouco mais resistente à substância, você tem que se precaver. E como que você se precaveu? Pilarzinho, atividade física, sono, alimentação. Regular a alimentação, regular sono e começar a fazer atividade física. Todos os meus pacientes fazem atividade física, quer dizer, eu peço para eles fazerem. Pacientes ansiosos que não fazem atividade física não vão melhorar. Na realidade, talvez eles até melhorem. Mas depois reincide, que é algo que poucas pessoas comentam. Poucas, tem pessoas que comentam, óbvio, mas a galera fica muito focada em resolver a ansiedade, mas é a reincidência da ansiedade. Né? E outros fatores que desencadeiam a ansiedade, sofrimentos existenciais, quem sou eu na minha vida, eu estou desorientado, eu não sei se é isso que eu gosto, eu não sei se eu gosto do meu relacionamento. Outros sofrimentos mais de caráter comportamental, condicionamentos, pessoas que crescem escutando que elas são péssimas, que elas não terão futuro, isso influencia também, óbvio que influencia, né? Ou pais extremamente cuidadores, cuidadosos, que criam seu filho naquela bolha, quando o mundo invade a bolha, a criança, já um adulto no final das contas, ele não tem meios de lidar com o tensionamento do mundo, e aí aí tem sintoma pra caramba, né? Então são várias as vias de interferência que causa isso chamada ansiedade. As vias de tratamento também são várias, tais como alguns tipos de suplementações, mas lembrando, eu não estou indicando que você tome suplementação, você vai buscar o teu médico, tá? Mas eu conheço sobre essas coisas, né? Então você vai tomar uma suplementação que para regulação de cortisol, ajuda bastante, né? O cortisol é um hormônio de estresse, o hormônio da vida no final das contas, mas é um hormônio de estresse que ele aumenta, ele estimula o cérebro a mapear mais problemas, né? Então, pessoas estressadas são mais pessimistas, elas têm uma tendência a enxergar o mundo de maneira mais negativa, porque o cortisol está ali, né? E ele estimula o córtex, o cérebro, a mapear problemas. Significa o quê? O neutro vira problema. Tudo é potencialmente problemático para alguém ansioso, portanto, estressado. Nós temos um aumento de permeabilidade da parede do intestino, que vaza toxina, causa neuroinflamação. Aí eu tenho uma estimulação do cérebro ocorrendo por inflamação sistêmica via intestino. Alguns tipos de bactérias no intestino são muito positivas para um cérebro saudável, outras são extremamente negativas e promovem o adoecimento do cérebro. Principalmente bactérias gram-negativas são boas, né? Por mais que a gente fale que são gram-negativas. São bactérias que produzem butirato, ácidos graxos de cadeia longa. Você vê que tem uma infinidade de coisas que ali, em desajuste, desequilíbrio, provoca a disfunção do cérebro, e aí essa disfunção pode parecer ansiedade, mas não tem nada a ver com a amígdala cerebral, o alarme, às vezes não tem nada a ver com aquilo. Você pode, de fato, ter uma reação nesse alarme por não entender essas sensações e sentimentos estranhos que estão nascendo dentro do teu peito, dentro do coração, dentro da sua cabeça, se assustar, porque é uma disfunção cerebral, e aí sim desenvolver uma ansiedade mais amidalar. Nem toda ansiedade é amidalar. Pessoal, eu que dou esse nome, tá? Ansiedade amidalar. Eu tenho um outro tipo de ansiedade chamada ansiedade
eu não sei nem pronunciar isso aqui, eu não sei nem qual que seria, cortisolêmica, sei lá, ansiedade derivada do cortisol. Eu tenho outro tipo de ansiedade, que é uma ansiedade muito derivada de restrição de sono. É distinto. É que eu dou esses tipos, não é que é cientificamente comprovado, por favor, não é isso, não é isso. Eu não consigo avaliar se é aquilo que está provocando. Mas baseado nos hábitos do paciente, eu começo a regular os hábitos e percebo que a partir do momento que eu regulo o sono, a ansiedade diminui muito. Então eu vou considerar essa ansiedade como via principal a restrição de sono. Quando regulo ali, trabalhando junto com um bom nutricionista, a microbiota intestinal, nós alimentamos as bactérias com mais fibras, por exemplo, nós temos ácidos graxos de cadeia longa sendo mais produzidos, melhora o paciente também, algumas bactérias de tipo raminosos, a bactéria Phyolum, tem vários tipos de bactérias que dá para você trabalhar dentro da ansiedade, o que chama ansiedade, ele diminui, então eu já entendo que havia provavelmente era uma disbiose, que é outra coisa também, é quando eu tenho uma competição, a competição sempre existe no intestino, né? Mas é quando eu tenho um braço de ferro desigual no intestino, as bactérias ruins ganham das boas e eu tenho uma desbiose. Mulheres que têm, por exemplo, candidíase, né, recorrente, tem a ver com desbiose no trato da vagina. Então, o corpo é algo que conversa, ele é um organismo, e ele conversa o tempo inteiro. E é óbvio que o cérebro, pela sua complexidade, ele interpreta essa conversa e reage a essa conversa. Entretanto, hoje, de maneira muito comum, através da ansiedade, sofrimentos existenciais, você vê o teu amiguinho no Instagram viajando 3 vezes, 4, 5 vezes por ano, alguns uma vez por mês, você fala, meu, o que está acontecendo? Onde eu estou errando? Por mais que eu trabalhe, eu não consigo juntar dinheiro. Cara, ele consegue. O outro também viaja sempre. Eu preciso levar minha esposa para viajar. Coitada, desde o casamento a gente não passeou, agora nós temos filho. Desabafo? Não, não é desabafo. Mas acontece, isso dá ansiedade, a comparação. Então, são várias as vias. O terapeuta, o psicólogo, o psicoterapeuta, o terapeuta, ele tem que ajudar a destrinchar essas vias, explorar essas vias e de baixo para cima, né? Do corpo para as alturas, ajudar você a atenuar os estímulos, os ruídos. Eu sou ansioso. Mesmo, cara. Que você costuma tomar café à noite? Toma. Pô, me dificulta. Meu sono é ruim. O que você faz? Eu tomo cafeína às 9 da noite. Dificulta, né? Então, se você aí tá sem dinheiro para fazer do tratamento de ansiedade, a primeira coisa que você tem que fazer é atividade física, principalmente aeróbico, 20 minutos por dia, até transpirar, uma atividade física intensa. Não precisa correr, mas tem que andar rápido. Ajuda demais, libera catecolamina. Você quer a receita de ouro para atenuar sintoma? Você acorda, vai em jejum, faz um aeróbico, principalmente se puder em algum parque. Eu gostaria que você não ficasse fechado, mas se você não puder, faça na esteira, melhor feito do que perfeito. Fez na esteira, fez no parque, porque tem a ver com estimulação da amígdala. A natureza costuma regular esse alarme, tá? Mas tudo bem. Não é o ideal. Tem pessoas hoje em São Paulo, por exemplo, dependendo de onde você mora, se você sair, você é assaltado. Acontece isso. E aí você tá lá treinando, fez o seu aeróbico, 20, 25 minutos, se quiser fazer sua musculação, faça, mas o aeróbico principalmente, né? Ele libera um negócio chamado BDNF, fator neurotrófico de crescimento, um adubo para os neurônios. Saiu do aeróbico, volta para tua casinha, você vai tomar um banho normal, no final do banho você vai gelar a água, a hora que começar a hiperventilar, aquela respiração de frio, segura 10 segundos, fecha o registro, se seca, vai tomar teu café da manhã, toca teu barco, né? É um biohacking, sobe dopamina pra caramba no corpo, você se sente super bem. Basta você lembrar do banho de cachoeira. Isso já cria uma neuroproteção para crises. Então, mais ou menos ali você garante que até umas 3, 4 da tarde, se fizer isso às 6 horas, você vai estar mais protegido. A alimentação também é essencial. Além do sono, como eu disse, né? Não vá dormir com uma tela na mão. Eu sei que é difícil hoje, eu também tenho dificuldade, eu que trabalho com digital, né? Tem dificuldade também em dar uma desligada, mas precisa fazer isso. Uma oração antes de dormir. Quem é católico, reza o terço, dá um baita sono se fizer deitado. Se você não for católico, for de um irmão evangélico, faça oração. Qualquer um, cara, se for de qualquer religião, faça tua oração.
num quartinho escuro ajuda bastante a diminuir a excitação do cérebro, ou ler alguma coisa deitado, com uma luz baixa. Você pode comprar uma dessas luzes, né, bem simples, e colocar no teu livro, uma luz amarela principalmente. Troque as lâmpadas brancas da sua casa para luzes para lâmpadas de cor amarela, mais ou menos ali 5.700 Kelvin, baixa, alta, 3.600, 4.600 Kelvin, mais ou menos, se eu não me engano. Não, é mais, né? Kelvin é isso, é mais quente. Então, se a luz mais quente, elas vão girar em torno de 6.000, 5.500 Kelvin. A luz branca estimula demais o cérebro, não é besteira isso, né? O ciclo circadiano errado é uma das coisas que mais adoece a nossa cabeça. O que é ciclo circadiano, Nuno? O amanhecer e o anoitecer, esse ciclo, né? Dia e noite, dia e noite. Nosso cérebro, ele é reguladíssimo, por isso a nível celular nós temos um regulador disso chamado gene clock. Então, são várias as coisas que você pode fazer para atenuar um chá, sugestão, tô falando que é para você tomar, mas um chá de erva doce ajuda a anestesiar um pouco a amígdala cerebral, um chá de melissa também ajuda, que eles são mais sedativos, mas já ajuda, né? Entretanto, uma outra sugestão é que você vá, se não tiver dinheiro para terapia, existem psicólogos que atendem gratuitamente, ou valor social, mas às vezes até valor social está difícil para você. O que você faz? Vai em alguma faculdade de psicologia, lá você se inscreve, você é atendido pelos alunos, e os alunos estão supervisionados por seus professores. Fiquem tranquilos, dá certo. Eu mesmo passei por isso, nós ajudamos bastante ali os pacientes que nos encontraram. Uma outra coisa que pode ser feita é o CAPS, a própria linha pública, ajuda melhor do que nada. E eu tive ótimas experiências de alguns pacientes de baixa renda com CAPS ultimamente, o que me deixou surpreso, né? Nós temos normalmente algumas críticas, mas não tem muita estrutura, não dá para fazer milagre. O que eu quero que você faça é, saiba o seguinte, não se desespere por mais que dê desespero. Vai passar, nem toda crise é eterna, a ansiedade ela não é eterna, é uma disfunção, tal como uma azia, só que o cérebro é muito mais complexo. Você podendo fazer tratamento fácil, invista nisso, é um investimento. Eu passei por psiquiatra e graças a Deus eu passei por um bom psiquiatra, gastei bastante dinheiro na época, a consulta era uns R$800, isso aí há 10, 12 anos atrás, é muita coisa, o dinheiro valia mais, né? Mas um ótimo profissional, e assim, ele acertou, eu tomei sertralina, fiquei super bem, né? Resolveu relativamente rápido algo que eu arrastava há 3 anos, mais ou menos, e no último ano foi bem pior. Um dia, se vocês quiserem, comenta aí, que eu conto um pouco da minha história. Então eu sei na pele o que você está passando, mas passa. Por mais que dê a impressão que não passa, né? A ansiedade ela faz isso com o horizonte, e aí você se assusta. Mesmo com susto, saiba que passa. Beleza? 3Cs, curta, comenta, compartilha. Espero que você tenha gostado. Faça o S do Senna, me siga aí para mais conteúdos desse e de outros tipos, né? Dá uma pulsada no meu canal aí, críticas são extremamente bem-vindas, mas eu gostaria muito que você cuidasse da sua cabeça. Ah, última coisa. O pessoal fala que inferno tem subsolo. Adoecimento mental também tem subsolo. Não duvide, pode piorar. Beleza? Beijo pra vocês.